Então, vamos começar. Pessoal, na última aula a gente vinha falando das civilizações ameríndias, né? São as civilizações de nativos do Brasil, né? Os povos que viviam aqui no Brasil antes da chegada dos europeus. Então, nessa aula a gente falou dos incas e falamos dos astecas, ok? Então, agora chegou a vez da gente falar dos maias. Esse tema que a gente está abordando aqui é o tema da semana 1 do PET complementar. A atividade da semana 1 já está disponível no Conexão Escola. Todo mundo conseguiu acessar lá e fazer a atividade? Teve alguém aqui que não conseguiu fazer? Pode Eu falar. consegui acessar. Conseguiu responder lá, Daiane? Deu tudo certinho? Aham. Beleza. Lembrando vocês que caso vocês não consigam acessar o Conexão Escola, vocês também podem estar fazendo atividade no caderno e enviando pelo e-mail, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, civilização maia. Eu tinha falado na aula anterior que a civilização maia, ela era composta por cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade que tem o seu próprio governo, que tem o seu próprio governante, seu próprio rei, né, no caso. E a cidade-estado, ela não vai ter uma ligação com outras cidades, ela vai ser uma cidade independente. Por exemplo, na Grécia Antiga, as cidades eram cidades-estado, elas não tinham uma obrigação umas com as outras. Os gregos eles se reconheciam como gregos não porque existia um rei da Grécia, né? Cada cidade ela era independente. Eles reconheciam-se como gregos. Por quê? Porque eles tinham o mesmo idioma, tinham a mesma religião, eles tinham os mesmos costumes, né? Uma mesma cultura, um mesmo estilo de vida, uma mesma forma de enxergar o mundo, enxergar o tempo, enxergar a história. É o mesmo caso aqui com os maias, tá bom? Os maias eles também têm a sua visão de mundo autônoma e eles não formam um governo unificado, ok? Lembrando, os maias eles não têm um governo unificado, mas os astecas e os incas têm. Por isso a gente fala Império Azteca, porque tem um imperador que governa todas as cidades. Por isso que a gente fala Império Inca, né? Tem um imperador que vai governar todo o território dos Incas. Mas na civilização maia não há um império, não há um imperador, não há um império maia, tá certo? Há só a civilização maia. Aqui na imagem a gente tem uma representação da península de Yucatán, que é o território onde vai se formar a civilização maia. Cada pontinho desse aqui, ó, que está sendo representado na imagem, seria uma cidade-estado, ok? Então vamos aqui aos tópicos. A civilização maia floresceu no México, na região da península de Yucatán e também em Honduras, Guatemala e Belize. Eles não formavam um estado unificado. Constituíam-se numa sociedade de cidades-estados com centros urbanos importantes, como Tikal e Copan, ou seja, as cidades eram independentes. Aqui eu deixei destacado a cidade de Tikal e aqui a cidade de Copan, tá bom? Calcula-se que a população maia pode ter chegado a 1,5 milhão de pessoas. De todas as civilizações pré-colombianas, foi a que existiu por mais tempo como um estado estruturado. Ela existiu do século 6 a.C. ao 10 depois de Cristo. A civilização maia, ela também tem essa característica, porque ela é a civilização que mais durou, né, das civilizações da, das civilizações da América, né, das civilizações nativo-americanas. Por quê? Porque, ao que a gente sabe, ela tem uma duração do século 6 a.C. ao século 10 depois de Cristo, ou seja, seriam 15 séculos de duração. 15 séculos, pessoal, é 1.500 anos. Então, é um período muito grande de duração aqui, ó, a civilização dos maias, ok?
Aqui tem um mapa aqui, ó. Aqui tem a região dos maias, né, onde eles ocupavam, e aqui um mapa mundi representando o local, né, na América onde ficou a civilização dos maias. Aqui a gente tem uma segunda imagem que mostra também o território dos maias aqui, né? E um pouco mais acima o território onde se formaram os astecas. E aqui, pessoal, uma coisa também importante da gente pensar é que os maias eles vão ter o declínio da sua civilização no século X depois de Cristo. Ou seja, 5 séculos antes, né, 500 anos antes da chegada dos primeiros espanhóis. Então, quando os espanhóis chegaram, eles encontraram o Império Inca, né, no seu auge, eles encontraram o Império Azteca no seu auge, mas eles encontraram as cidades maias abandonadas, né? As cidades maias cidades fantasmas, cidades desertas, né? Tudo que tinha nas cidades eram as grandes construções, né, dos templos em forma de pirâmides. Então era uma coisa assim até meio assustadora, que eles chegaram naquela cidade já há 500 anos desabitada, né? Não há certeza, pessoal, até hoje na história, do que levou o fim da civilização maia. Existem algumas suposições. Pode ser que eles tenham entrado em guerra entre si, né, porque era muito comum a guerra entre os maias, a guerra entre cidades, né? Inclusive, os reis eles montavam seus exércitos para invadir as cidades inimigas, certo? E acabavam capturando os governantes daquelas cidades inimigas, né, os governantes rivais, e levavam para suas cidades para sacrificá-los, ok? Em homenagem aos seus deuses. Então, pode ser que tenha existido uma guerra que tenha levado a sociedade maia a se extinguir. Pode ser também que tenha acontecido alguma crise alimentícia, né? Alguma crise climática que não permitiu que eles plantassem seus alimentos, produzissem seus alimentos, né, que levou eles a morrer de fome. Enfim, são várias possibilidades que podem ter levado ao fim da civilização maia, mas ainda não se sabe qual é a correta, né, o motivo que levou ao fim dessa civilização. Aqui, como eu disse, né, a civilização maia ficava aqui e um bom tempo depois, né, pode-se dizer que uns 3 séculos depois, se formou aqui a civilização asteca. Então vamos lá, sociedade maia. A sociedade maia era hierarquizada e no topo da pirâmide social estavam seus governantes. A função dos governantes, além de política, era religiosa, pois as festas e sacrifícios aos deuses deveriam ocorrer sempre na sua presença. Havia sacerdotes e funcionários responsáveis pela cobrança de tributos. Também havia os camponeses, responsáveis pela agricultura, e os artesãos, que deviam transformar a matéria-prima em objetos úteis. Diga, Daiane. Você vai corrigir a atividade? Vou sim. Tá. Vou sim, mas é porque a gente tem que falar desses temas aqui para a gente passar por esse assunto, né, para chegar até a atividade. Se vocês devem ter visto lá, né, no PET complementar e no formulário do Conexão Escola, que antes das atividades tem uma série de textos, né, com esses conteúdos aqui que estão sendo passados. Tá bom? Sobre isso aqui que eu estou explicando, vocês estão tendo alguma dúvida? Está dando para entender legal aí? Eu não tenho nenhuma dúvida, não. Então, tá bom. Então aqui, pessoal, a gente vai ter o rei que ele também vai ter um papel de sacerdote, né? Sempre nas celebrações, nas festas religiosas, nos momentos onde eles vão sacrificar, né, as pessoas em homenagem aos deuses, sacrifício humano em homenagem aos deuses, o governante, o rei da cidade, ele sempre vai estar presente, ok? E aqui a gente tem a divisão das classes sociais. Acima de todos estão os nobres, né, onde dentro dessa classe dos nobres vai estar incluso também o rei, né, da cidade maia, perdão. Cada cidade ela vai ter o seu rei, o seu governante. Logo após vai vir os sacerdotes, depois os artesãos,
depois os trabalhadores livres e, por último, os agricultores e camponeses. Ok? Vamos lá. História e economia dos maias. A civilização maia se desenvolveu durante 15 séculos, entre 6 a.C. e 10 d.C. Assim, quando os espanhóis chegaram à região em 1492, os maias já haviam desaparecido enquanto sociedade organizada, deixando apenas suas enormes pirâmides como testemunho de seu esplendor. Pessoal, assim como os astecas, os maias, eles também tinham esse costume, né, de construir templos em homenagem aos deuses em forma de pirâmides, ok? E como eu disse, quando chegaram os espanhóis aqui, né, chegaram os europeus e encontraram a terra onde os maias viviam, eles já encontraram uma terra abandonada. No entanto, sua cultura e seu idioma sobrevivem até hoje nessas regiões, como atestam os milhões de descendentes. Ok? Ao contrário dos incas e astecas, os maias não organizaram um império centralizado e a população vivia em cidades independentes entre si. Compartilhavam costumes semelhantes, desde a arquitetura, o idioma e a organização social. Cultivavam principalmente, pode ficar à vontade, cultivavam principalmente o milho, que era a base da alimentação, a mandioca, o algodão e o girassol. Eles também criavam aves, como o peru e patos. Ok? Então, pessoal, a gente vai ter aqui nos maias, mesmo após o fim da sua civilização, a gente vai ter os seus descendentes, né? As pessoas que são descendentes da civilização maia, que vão manter a cultura, vão manter a tradição dos maias. Não especificamente dos sacrifícios humanos, mas do idioma, né, das lendas, da mitologia dos maias e assim por diante. Ok? Então, continuando aqui. Cultura e religião maia. Os maias eram politeístas e realizavam festas e sacrifícios para suas divindades. Pessoal, assim como os astecas, né, como eu disse, os astecas eles faziam sacrifícios humanos em homenagem ao deus Huitzilopochtli, né, e eram festas que eles faziam vários sacrifícios no mesmo dia. Em um dia eles poderiam sacrificar dezenas, né, às vezes até centenas de pessoas, sacrificavam muita gente, arrancando-lhe o coração e deixando que o sangue escorresse pelas escadas, pelas escadarias do templo. O mesmo costume de sacrifício humano também tinham os maias, ok? De certa forma, a gente pode considerar que os astecas eles herdaram grande parte dos seus costumes da civilização maia, né? Lembrando, a civilização maia ela veio antes da civilização asteca, antes da chegada dos europeus, ok? E eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, ok? Nós, que vivemos em uma sociedade judaico-cristã, temos uma religião baseada no monoteísmo, ou seja, acredita-se em somente um Deus, ok? Politeístas acreditam em muitos deuses. Continuando aqui, os maias organizavam milícias que tinham como objetivo capturar governantes ou grandes personalidades de cidades inimigas para que fossem sacrificados aos deuses. Sacrificar líderes inimigos trazia grande prestígio para os reis maias. É importante mencionar que, além desse papel político, os sacrifícios cumpriam um papel religioso importante para os homens. Ok? Então, pessoal, os reis maias, né, os reis das cidades maias, eles entravam em guerra entre si. Uma cidade maia estava sempre em guerra com outra cidade ou outras cidades. E eles tinham o costume do seguinte: reunir os seus exércitos e invadir as cidades inimigas e, nessa invasão, sequestrar os líderes, né, os reis rivais, os reis das cidades rivais.
Quando eles capturavam esses reis, eles levavam os reis até as suas cidades e ofereciam eles em sacrifício nessas festas em homenagem aos deuses, né? Matavam esses reis como um sacrifício em homenagem aos seus deuses. Os maias, eles também construíram templos em forma de enormes pirâmides que até hoje podem ser visitadas nos países da América Central. Igualmente, por conta da agricultura, eles desenvolveram um sofisticado calendário circular que os permitia marcar o tempo e não perder o momento adequado ao plantio e à colheita. Pessoal, sobre o calendário maia, tem uma coisa interessante para a gente ressaltar. Os maias, eles começaram a ficar muito populares, principalmente assim, ó, no final de 2011 para o início de 2012, porque surgiu nas redes, surgiu na internet, surgiu, né, nesses grupos sociais aí, uma notícia que foi publicada por sites de origem duvidosa, que dizia o seguinte: arqueólogos encontraram um calendário maia esculpido em uma pedra circular. E nesse calendário dizia que em dezembro de 2012 ocorreria o fim do mundo. Né? Estamos aqui em abril de 2021 e o mundo não acabou ainda. Mas por que surgiu essa ideia de que o mundo ia acabar em dezembro de 2012? Surgiu, pessoal, porque os maias, eles têm uma visão de tempo baseada em ciclos. Eles não têm tanto essa preocupação de quando o mundo surgiu ou quando o mundo vai acabar. Eles pensam assim, ó, que no final de cada ciclo se dá o início de um novo ciclo, né? E cada ciclo ele vai ter as suas características, as suas coisas boas e as suas coisas ruins, ok? Mas o que o calendário maia, que foi encontrado pelos arqueólogos, né, dizia, ele mencionava o seguinte, que no final de 2012 ocorreria o fim de um ciclo, né? Só que o fim de um ciclo que daria início a um novo ciclo, ok? Deu para entender mais ou menos aí a visão de tempo dos maias e essa organização no calendário maia? Oi. Sim. Então, beleza. Então, vamos avançando aqui. Agora vamos chegar aqui aos índios brasileiros, ok? Então vamos lá. Os índios brasileiros formam hoje um contingente que representa cerca de 0,47% da população brasileira. De acordo com o censo do IBGE de 2010, há 896.917 indígenas no país, sendo que desse total, cerca de 60% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas pelo governo federal. Desse número, 324.834 moram nas cidades e 572.083 moram em áreas rurais. A região norte é a que possui a maior população indígena do Brasil. Pessoal, a gente tem que pensar muito acerca da questão do indígena no Brasil. Principalmente nesse momento em que a gente vive uma participação muito grande e, de certa forma, até uma impopularidade internacional do Brasil em relação a essa questão do tempo, né, do clima e do combate ao aquecimento global, às queimadas, ao desmatamento, né? A gente sabe que o mundo tem passado por uma série de mudanças climáticas, né? E está tendo essa iniciativa dos países, começando pelos Estados Unidos, de criar essas cúpulas, de criar essas assembleias, né, dos países com o objetivo de debater que medidas que podem ser tomadas para salvar o planeta, salvar o clima do planeta. E dentro dessa questão, o Brasil ele entra e o índio ele toma meio que um papel central nessa situação.
Por quê? Porque existe no Brasil, desde sempre, tá bom? A prática da grilagem. E essa prática, ela começou a se intensificar a partir da década de 60 e tem crescido cada vez mais. Mas o que é essa grilagem? É criação de grilo? Não, pessoal. Grilagem é o seguinte: existem terras que são do governo. Essas terras que são reservadas tanto para reservas florestais, né, quanto para reservas indígenas. Essas terras, essas reservas, né, reservas ambientais, elas costumam ser invadidas por grupos de fazendeiros, seja fazendeiros que trabalham com plantação para exportação, seja fazendeiros de gado, né, que derrubam as florestas, derrubam as árvores, né, queimam as matas para poder transformá-las ou em pasto ou em terreno para plantação, ok? Só que tem acontecido muito desse tipo de desmatamento ocorrer nas terras do governo. E aí entra em conflito a questão do índio. Qual que é o lugar do índio, da cultura indígena, na nossa sociedade que tanto tem se desenvolvido, né? Aqui fala que atualmente, né, atualmente assim, de acordo com o censo de 2010, os índios representam cerca de 0,47% da população brasileira. Então eles não representam assim nem 0,5% da população do Brasil, ok? Mas quando os europeus chegaram aqui no Brasil, né, tanto portugueses quanto espanhóis também fizeram comércio aqui na região do Brasil colonial. Os franceses mesmo conseguiram um grande lucro através da exploração do pau-brasil aqui no território brasileiro, né? Mas quando eles chegaram aqui no Brasil, existia uma população de 3 milhões de indígenas, ok? 3 milhões de indígenas. E em pouco tempo, em poucos anos, essa população foi reduzida a 600 mil indígenas. Então, foi uma redução drástica que aconteceu. Foi literalmente uma chacina, um genocídio que aconteceu com esse encontro das duas culturas, a cultura europeia e a cultura indígena brasileira. Ok? Vamos avançar um pouco aqui. Aqui a gente tem essa imagem, né, do índio usando um alargador bucal e a descrição. No Brasil, os índios Uará, Caiapós e Botocudos têm em suas orelhas e lábios esses importantes adornos de suas culturas. Caiapós e Botocudos acreditam que esses adornos podem ajudar a ouvir e a falar melhor. Então, pessoal, a gente tem aqui a representação, né, desse indígena. Essa questão de usar o alargador é uma questão masculina, tá bom? As mulheres das tribos, como é falado também no livro do Hans Staden, elas não usam esses alargadores. Esses alargadores, tanto de orelha quanto de boca, né? A gente também vê muito esses alargadores sendo usados hoje na cultura comum, né? Mas assim, eles são usados como um rito de passagem entre a infância e a fase adulta dos índios, né? Dos índios homens, no caso. Avançando aqui mais um pouco, a cultura e as línguas indígenas. A cultura indígena é diversa e cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Ainda assim, muitas tribos compartilham modos de vida, rituais e organização social semelhante. Atualmente, existem 274 línguas indígenas no Brasil, segundo o censo do IBGE de 2010. Muitas delas surgiram dos troncos linguísticos Tupi e Macro-G. A oralidade é algo notório nas comunidades indígenas, sendo que grande parte da cultura é transmitida dessa maneira. Então, pessoal, vamos pensar aqui, ó, a cultura indígena ela é uma cultura muito diversificada, né, muito pluralizada. Por exemplo, atualmente existem 274 línguas indígenas dentro do território do Brasil.
Mas quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, existiam mais de 1.300 idiomas indígenas aqui no território do Brasil, ok? Desses 1.300, desses 1.300 idiomas que eram falados, a dizimação da população indígena foi tão grande que hoje em dia só sobraram 274 línguas indígenas, né? E a maioria delas firmadas aqui sobre os troncos linguísticos do Tupi e do Macro-G. Pessoal, tronco linguístico é uma base linguística que vai dar origem a novos idiomas. Por exemplo, o tronco linguístico do português seria o latim, né? O latim ele vai dar origem tanto ao português, quanto ao italiano, quanto ao francês, né? A vários outros idiomas. O tronco linguístico do Brasil, tronco linguístico da língua portuguesa seria o latim. E aqui a gente tem esses dois troncos linguísticos, né? O tupi e o macro-G. A oralidade é algo notório nas comunidades indígenas. Pessoal, como os indígenas eles não têm a cultura, a prática da escrita, eles não desenvolveram uma escrita, né, para registrar a sua tradição, eles passavam a sua tradição, eles perpetuavam a sua cultura com base na oralidade, com base nas histórias, nas lendas, né, nos costumes que são passados de geração em geração. Gente, só um minuto. Voltando aqui. Organização social nas sociedades indígenas. De modo geral, os índios do Brasil vivem em habitações coletivas, compartilhando ocas ou malocas, feitas geralmente de madeira e palha. Esses locais, de grandes dimensões, não possuem divisões e geralmente abrigam várias famílias. A divisão de tarefas é muito clara nas sociedades indígenas, de modo que os homens ficam encarregados da caça, da defesa do território e das construções. Já as mulheres se encarregam do plantio e da colheita dos alimentos, além de cuidar das crianças e produzir utensílios e adornos utilizados pela tribo. Aqui, pessoal, a gente tem uma imagem de uma aldeia indígena, né, com as suas ocas. Está vendo aqui a disposição das ocas, né? Geralmente as aldeias elas são construídas dessa forma aqui mesmo, tá bom? Em formatos circulares e vão ter aqui essas aldeias. Cada aldeia, pessoal, assim, claro que varia de tribo para tribo, né? De cultura para cultura, que cada tribo tem a sua cultura. Mas normalmente essas ocas aqui, ó, elas vão abrigar até cerca de 3, 4 famílias, tá bom? E não vai haver dentro dessas ocas a divisão em cômodos, como são as nossas casas, né? As casas do Brasil, elas são divididas em cômodos, tem o quarto, tem a sala, tem a cozinha, tudo dividido por paredes. Aqui, nas ocas indígenas, não vão haver essas divisões, ok? Então, vai ser uma aldeia circular, formada por ocas de palha e de madeira, né? Cada uma abrigando um grande número de pessoas. E aqui no centro da aldeia, geralmente é o local onde eles fazem as celebrações religiosas, eles acendem as suas fogueiras, né? Fazem suas danças e cantam seus cânticos, ok? E aqui a questão do trabalho da mulher e do homem na sociedade indígena. As mulheres elas vão estar responsáveis por atividades mais domésticas, né, mais localizadas, como a colheita, a plantação, a agricultura, né, vão cuidar também das crianças e a produção, o artesanato, né, de tudo aquilo que é usado pelos índios, os vasos que são usados para a produção de suas bebidas, né, os adornos de penas que são usados principalmente no momento das guerras, né? E os homens eles vão cuidar da questão da caça, da defesa do território, né? São os homens que vão entrar em guerra com outras tribos, ok? E das construções também. Quando uma tribo entra em guerra com outra, geralmente acontece dessa tribo invadir a aldeia
né, da tribo inimiga. E eles usavam muito flechas incendiárias. Eles pegavam a flecha, né, enrolavam algodão na ponta dela e acendiam com fogo. E jogavam essa flecha nas ocas da aldeia inimiga, para queimar literalmente as ocas dos inimigos, ok? Nesse processo de reconstrução, quem vai fazer essa reconstrução são os homens também. Eles vão ser responsáveis pela construção das moradias. Outro ponto também que é importante a gente pensar é que os indígenas brasileiros, eles têm uma característica que é o seminomadismo. Eles são seminômades. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão viver, eles vão montar as suas aldeias e vão permanecer naquele local enquanto houver recursos naturais ali. Geralmente eles podem se estabelecer perto de algum rio, né, para poder pescar. Eles vão ir para algum lugar onde tenha bastante animais para eles poderem caçar, né? E eles vão viver assim, parados, até que esses recursos se esgotem. Quando não tiver mais peixe para pescar, quando não tiver mais animal para caçar, quando a terra não tiver mais sendo boa para plantar, aí eles vão mudar de um território para outro. Eles vão procurar um novo território que seja bom para eles, ok? Isso, de certa forma, é bom, porque apesar deles irem para um lugar e desmatarem, né, tirarem as árvores para poderem fazer as suas aldeias, por outro lado, esse fato deles saírem de um lugar para o outro, eles permitem que o lugar abandonado se recupere, né, se recupere do estrago entre aspas, né, que eles fizeram assim para manter a sua sobrevivência, ok? E aqui a gente também tem uma charge sobre aquela questão da grilagem que eu falei, né, da invasão de terras indígenas. A gente tem aqui representados os indígenas, ferramentas de demarcação de terras. Os indígenas eles demarcam a sua terra usando o arco e flecha, o governo com a caneta, né, representando as leis e as políticas, e os ruralistas usando a arma de fogo, usando a força, né, a força das armas de fogo. Avançando um pouco mais aqui. Religião indígena. A religião indígena, a grosso modo, é panteísta, onde não existe somente uma figura relacionada a um ser criador. Nos rituais religiosos, os índios costumam reverenciar seres ancestrais e a natureza. Então, gente, para os índios não existe uma figura de divindade idealizada, né? Para eles, os elementos da natureza são divindades, são manifestações espirituais também, né? E eles têm muito esse costume de reverenciar os seus ancestrais, né? Os ancestrais falecidos, através dos seus rituais religiosos, ok? E aqui sobre eles serem panteístas, quer dizer o quê? Que eles não se preocupam tanto com essa ideia de um Deus criador. Para eles o mundo sempre existiu e sempre vai existir. Não tem uma origem de quando o mundo surgiu. Isso é irrelevante na cultura deles. O xamã, também chamado de pajé, é o responsável por fazer a mediação entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Os rituais variam entre as tribos e podem ocorrer pela toma de algumas substâncias, geralmente alucinógenas, as quais irão fazer a ligação entre os mundos espiritual e material. Xamã, pessoal, ele vai ser essa figura, essa autoridade, né, dentro da religião indígena. Ele vai fazer o papel do sacerdote. Ele que vai fazer a ligação entre as pessoas, né, entre os membros da tribo e o mundo espiritual, ok? Geralmente esses rituais xamânicos, né, xamânico porque é liderado pela figura do pajé, do xamã, né? Geralmente esses rituais eles envolvem a ingestão de substâncias alucinógenas, substâncias que vão alterar a forma do funcionamento do cérebro e vão, de certa forma, dar a impressão, não a impressão não, né? Vão levar esses indígenas a um estado de transe que vai lhes permitir o contato com seus ancestrais,
ok? Avançando aqui. O ritual do canibalismo tupinambá estava dentro do contexto da guerra entre tribos e envolvia a busca pela obtenção das qualidades dos inimigos por meio da ingestão de partes do seu corpo. Pessoal, a gente tem essa prática entre os tupinambás, mas não só entre os tupinambás, tá bom? Essa prática do canibalismo, ela era muito popular entre os tupinambás, mas também em várias outras tribos. O canibalismo ele foi perdendo a força como um aspecto cultural indígena a partir do momento que os indígenas começaram a ser catequizados, né? Começaram a ser convertidos ao cristianismo. Aqui a gente tem duas imagens da obra do livro do Hans Staden, tá bom? Uma delas representa os tupinambás amarrando um índio de uma tribo inimiga, né? Tá vendo aqui que ele está sendo amarrado pela cintura. Estão tendo índios aqui puxando, segurando ele para ele não fugir mesmo. E aqui a gente tem a representação aqui, ó, de um indígena todo enfeitado, né, pintado de preto aqui, e aqui com um adorno de penas, e ele levantando aqui esse porrete para acertá-lo na cabeça, para esmagar-lhe o crânio, para matá-lo, né? Depois de matar o inimigo, eles têm o costume de cortar o corpo dele em pedaços e assá-lo, né, em fogueiras, dessa forma como está representado aqui na imagem de baixo, né? E depois de assá-lo, eles comem a carne dos seus inimigos. Isso é o canibalismo, né? Também chamado de antropofagia. Antropofagia é uma palavra que vem do grego. Fagia quer dizer comer, né? E antropo quer dizer homem, quer dizer pessoa, né? Então, antropofagia é comer pessoas. Seria a prática do canibalismo. Muito nojento. Muito. Muito, né? É verdade. Eu também. Eu até li o livro, eu acabei de ler, li essa semana o livro do Hans Staden, pessoal, um livro muito interessante. Assim, se vocês tiverem um estômago, assim, recomendo que vocês leiam também. O livro do Hans Staden, inclusive aqui tem um desenho, né, dele presenciando isso horrorizado, vendo, né, eles comendo as partes do corpo do índio capturado. Oi, Luiz, você levantou a mão? O meu estômago aqui disse que não está de boa, não vou ler isso, não. Né, bem estranho mesmo. Aí, pessoal, o que acontece? Por que eles faziam isso? Eles faziam isso por dois motivos. Primeiro, porque as tribos inimigas, por que os tupinambás faziam isso, né? As tribos inimigas deles também faziam isso. Eles também capturavam eles, membros, né, da sua tribo, e levavam para comê-los, né? Essa prática do canibalismo era uma prática comum às tribos indígenas do período colonial, né? Principalmente no período aqui do pau-brasil, ok? Então eles faziam muito por vingança mesmo, pela raiva, pelo ódio que eles tinham dos seus inimigos. Mas eles também faziam porque eles acreditavam que comendo a carne dos inimigos, as qualidades do inimigo iriam passar para ele. Ou seja, se fosse um inimigo forte, né, essa força ia passar para ele. Se fosse um inimigo corajoso, essa coragem ia passar para eles também. Se fosse um inimigo que tivesse muitos filhos, né, muito fértil, essa fertilidade também ia passar para eles. Ou seja, as qualidades boas do inimigo seriam absorvidas pelos tupinambás no momento que eles comessem a carne de seus inimigos. Ok? A partir dos relatos das ações dessa tribo, da tribo dos tupinambás, que Michel de Montaigne desenvolveu sua reflexão, que hoje consta no livro Ensaios. Outro livro que aborda o ritual antropofágico dos tupinambás é o livro de Hans Staden, né, que é o que representa essas ilustrações aqui. O termo canibalismo ou antropofagia designa rituais que envolvem o consumo de carne humana pelos indivíduos que participam da celebração. Ok? E aqui vem as atividades. Atividade 1. Os astecas ou mexicanos dominavam com esplendor a maior parte do México quando os conquistadores espanhóis ali chegaram, em 1519.
Sua língua e sua religião tinham se imposto sobre imensas extensões de terra, desde o Atlântico até o Pacífico e das regiões áridas setentoriais até a Guatemala. O nome de seu soberano, Montezuma, era venerado ou temido de uma ponta a outra daquele vasto território. Seus comerciantes, com suas caravanas de carregadores, percorriam o país em todos os sentidos. Em Tenochtitlan, no México, sua capital, a arquitetura e a escultura haviam alcançado um impulso extraordinário, enquanto o luxo crescia no vestuário, à mesa, nos jardins e na ourivesaria. Pessoal, esse texto aqui ele está falando do quão majestosa, né, do quão desenvolvida era a sociedade asteca quando chegaram os espanhóis aqui, ó. E aí vem a questão. São características da civilização asteca, exceto... Então, atenção, ele está pedindo qual que não é a característica da sociedade asteca. São características da civilização asteca, exceto, ou seja, todas as alternativas estão corretas, menos uma. Sempre que tiver um exceto assim na questão, está pedindo para você marcar a alternativa incorreta, ok? Então vamos lá, a alternativa incorreta seria a letra E. A civilização asteca não possuía a prática de realizar sacrifícios humanos em seus rituais religiosos. Como a gente já viu, né? Os astecas eles faziam sim sacrifícios humanos em homenagem aos deuses. Diga, Daiane. Só para saber se a questão que eu tô corrigindo tá certa, são 4 questões, não são? São 4 questões, é a semana 1 com 4 questões. Tá. A questão 1 seria essa, a resposta certa da questão 1 seria a letra E. A civilização asteca não possuía a prática de realizar sacrifícios humanos em seus rituais religiosos. Ok? Na verdade seria a incorreta, né? Mas a questão está pedindo para você marcar a incorreta. Então vamos lá. Questão 2. Vou acelerar um pouquinho aqui para dar tempo, tá bom? Falta 4 minutos para ela acabar. Mas vamos lá. Os maias, assim como outros povos mesoamericanos, ficaram conhecidos por terem o sacrifício humano como uma prática muito marcante. A respeito dessa característica da civilização maia, selecione a alternativa correta. A alternativa correta, aqui já está pedindo a correta, né? Todas são falsas, só uma é verdadeira. A correta seria: os maias organizavam milícias de guerreiros com o objetivo de capturar governantes ou pessoas influentes de cidades inimigas para que fossem sacrificados. Como eu disse, essa captura, né, dos reis inimigos dava um grande prestígio ao rei que sacrificasse o seu inimigo, né, o rei inimigo dele. Aqui a questão 3. O termo Inca, apesar de estar associado a uma civilização pré-colombiana, não designa uma etnia, mas sim seu governante. O Inca era considerado descendente direto do deus Sol. Isso o tornava legislador, executor das leis e comandante supremo do exército. Qual era, então, a etnia dominante governada pelo Inca e em que região da América ela se desenvolveu? Como a gente já viu, né, pessoal, nas aulas passadas, essa etnia, a etnia que formava a maioria, né, dos dominados, dos governados pelo Império Inca, seria a etnia Quichua, ok? Que se desenvolveu na região norte da América do Sul, na região norte da América do Sul, sobretudo nos atuais Peru e Equador. Então a alternativa certa seria a letra D. E aqui a questão 4. São esses canibais que conhecerão com Montaigne uma consagração duradoura, tornar-se a má consciência da civilização, seus juízes morais, a prova de que existe uma sociedade igualitária, fraterna, em que o meu não se distingue do teu, ignorante do lucro e do entesouramento, em suma, a idade do ouro. Suas guerras incessantes não eram movidas pelo lucro ou pela conquista territorial, mas são nobres e generosas. Aqui, pessoal, está falando um texto aqui, ó, né, um comentário do Michel de Montaigne, né, do texto de Michel de Montaigne, que é revisado aqui pela Manuela Carneiro da Cunha.
Então, vem a questão. O trecho acima refere-se ao impacto que a figura de certos índios canibais brasileiros tiveram sobre os europeus no século XVI, e em especial sobre o pensador francês Michel de Montaigne. Os índios canibais que Montaigne teve notícia à época eram: a alternativa certa seria a letra A, os índios da tribo Tupinambá. Ok? Então, seria assim um gabarito. Aqui a questão 1 seria a letra E, questão 2, letra B, questão 3, a letra D e a questão 4, a letra A. Pessoal, ficou alguma dúvida no que eu expliquei aqui? Deu para entender tudo certinho? Sim, deu pra entender certinho. Ô, gente, muito obrigado e valeu. Até a próxima aula. Tá bom? Falou. Valeu, muito obrigado. Tchau! Tchau, tchau. Fiquem com Deus.